Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, estamos no dia 14 de setembro de 2016. Vamos falar de uma coisa muito importante hoje, que é a questão do voto consciente, do voto válido, né, que é uma questão nacional, não tem a ver com uma questão regional, tem a ver com uma questão nacional. E nada mais justo, né, do que a gente estar com a Constituição Federal, né? E no artigo 77 da Constituição Federal, né, a gente vai ter observações sobre como agir em determinado modo. Artigo 77. Eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Aí no parágrafo 2º, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e nulos. Então, independente do que diga qualquer outro artigo, de qualquer outra legislação, né? Mesmo que dissesse assim, olha, os brancos e nulos valem para alguma coisa, não vale, tá? A Constituição determina que não são computados os votos brancos e nulos. Isso no artigo 77 da Constituição Federal, então seria inconstitucional. E aí, quando havia ainda o antigo Orkut, eu levantei essa bandeira junto a vários órgãos internacionais e como não existe mais Orkut, não tem como eu provar isso para muita gente. Mas quem me acompanha desde aquela época sabe que é verdade ou não. Tá? E eu sempre fiz a campanha contra o voto nulo, contra o voto em branco, contra a abstenção de voto, em favor do voto válido e consciente. Quando você se abstém de votar, quando você deixa de votar, quando você não vota válido, consciente, o que você faz é reduzir o número de votos para uma oposição. Então, digamos que você saiba que alguém tem uma grande... está nas pesquisas lá em cima, mas o índice de rejeição dessa pessoa é muito alto, e ainda assim ela está lá em cima. O caso, por exemplo, aqui em Porto Alegre, da Luciana Genro. A rejeição dela é muito alta, mas ela está alta nas pesquisas. O que modifica isso? É as pessoas tomarem posição contrárias a Luciana Genro, ou ao Raul Ponte, que é o segundo colocado, que é do PT, que também tem mais rejeição ainda que a Luciana Genro. Mas como é que as pessoas estão indecisas, elas ainda não tomaram posição sobre qual candidato votar. E o que acontece? Eles aparecem na pesquisa, a tendência é, olha, eu estou na frente, eu vou ganhar, eu vou passar para o segundo turno, eu vou ganhar. Aí as pessoas acabam, elas querem aquele voto válido, o chamado voto válido. Eu não quero perder meu voto, eu vou votar em quem vai ganhar. Só que acontece que, se tu tomar a decisão de votar em quem já está na frente, você está tirando a possibilidade de votar em alguém que esteja lá atrás. Ainda tem 65% aqui em Porto Alegre de pessoas que não tomaram decisão. Mas se tem 65%, né, e essas pessoas que estão na frente estão com 15, 16 pontos, qualquer um, até o último colocado, pode ser candidato, pode ser eleito prefeito de Porto Alegre. Qualquer um pode ser eleito prefeito de Porto Alegre. Basta você chegar na urna e decidir quem vai ser o prefeito de Porto Alegre. E o que acontece em Porto Alegre acontece em qualquer lugar. Aqui no governo do estado do Rio Grande do Sul, com urna fraudada e tudo, que dizem que a urna é fraudada, tudo bem, pode ser.
Mas se for fraudada, os votos que podem ser manipulados são os votos em branco e votos nulos, porque eles são os votos inválidos. Para fins estatísticos e dentro da máquina são esses os votos que podem ser alternados para algum candidato. Voto que já é de algum candidato, mudar, quando tu tem a zerésima da máquina, né, que os militantes pegam as zerésimas das máquinas ao final eles são os fiscais de urna, negócio assim, então eles podem pegar aquela listinha, né, de impressão que sai no final da máquina, né, e aí dá para apresentar isso para os partidos políticos e eles podem fiscalizar. Tá? Então, como é que tu vai fazer a fraude com pessoas que já estão ali registradas? Dá para fazer a contabilidade, dá para verificar que houve mudança, que houve esse tipo de coisa. Então, como é que eles fazem para verificação realmente? É através dos partidos políticos e através dos votos em branco e nulo que podem ser manipulados. O resto não pode. E aí, na última eleição para governador aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tiramos o PT do poder. Tiramos Tarso Genro com 60%, mais de 60% dos votos em favor de José Ivo Sartori. Houve alternância de poder. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tiramos o PT do poder via voto. Então, se houver o voto consciente, independente se é o candidato perfeito, o candidato ideal, por certo, Sartori não está fazendo um excelente governo, mas foi uma alternância para o PT. Na próxima eleição, a gente pode votar num outro candidato melhor que Sartori. Os partidos podem colocar um candidato melhor que Sartori no poder. E não necessariamente precisa ser o PT. Pode ser alguém mais à direita. Pode ser alguém de outro partido. Não necessariamente precisa ser pessoal do PMDB e não necessariamente a gente precisa reeleger Sartori. Então é essa a questão que eu estou querendo mostrar para vocês. Alternância de poder, tu não precisa votar em quem está na frente ou quem já está no poder. Você pode alternar o poder através do seu voto, mas o voto tem que ser válido, ele tem que ter valor, ele tem que ter consciência disso. No primeiro turno a gente vota em quem a gente quer. No segundo turno, havendo o segundo turno, você tem duas opções. Ou você vota para manter alguma coisa no poder, ou para não manter essa coisa no poder, para alternar o poder. Nas duas votações, as votações são necessárias de serem válidas. E votar não é o suficiente. Você tem que votar e fiscalizar, fazer controle social. Controle social cidadão você pode fazer através, por exemplo, dos conselhos. Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, existem conselhos para tudo. O conselho na área de transporte público existe. Você escolhe a área que você vai fiscalizar e você entra no conselho. Conselho distrital, conselho regional, existe até conselho nacional. Mas você tem que dedicar uma parte do seu tempo para esse tipo de coisa. Normalmente para pessoas aposentadas, é uma ótima forma de fazer um trabalho voluntário. Então, se você tem, por exemplo, tempo livre, por estar aposentado por qualquer motivo, invalidez, ou por problema de saúde, ou por questão de idade, pura e simplesmente, não tem mais necessidade de fazer nada, por qualquer motivo que seja, quer fazer um trabalho voluntário, não precisa ser de esquerda para fazer um trabalho voluntário. Você pode ser de direita e fazer um trabalho voluntário. Você pode dedicar uma parte do seu tempo para fazer a cidadania do seu país. Se só pessoas de esquerda fizerem o controle social, o nosso país vai ter sempre um controle social manipulado por grupos de interesse da esquerda. É hora da direita também aprender a fazer controle social cidadão para que tenha um país equitativo, democrático. Porque enquanto a direita não aprender a fazer controle social, a esquerda vai tomar conta sempre do controle social. A gente tem que ocupar, não existe poder vago. Não existe democracia sem controle social. Não existe em nenhum lugar do mundo, em nenhum país do mundo existe democracia sem controle social.
E você quer almoço grátis? Não existe almoço grátis. Alguém ocupa o poder. Se não é alguém do bem, é alguém do mal. Tá? Então a democracia se faz como? Votando. Votando como? Voto válido, voto consciente. O artigo 224 da Constituição Federal, o artigo que diz sobre as nulidades eleitorais, e não fala de voto nulo, fala de nulidade eleitoral, ou seja, diz que 50% mais um anula uma eleição, 50% dos votos mais um anulados, né? Anulados, não votos nulos, anulam uma eleição. Isso quer dizer como? Através de um dano da máquina, por exemplo, e a máquina é a única máquina da cidade, às vezes uma cidade pequena, por isso a gente vê cidades pequenas, eleições sendo anuladas. Porque às vezes é uma sessão só em toda a cidade, né? E dá um pane lá na máquina, alguma coisa, 50% do povo já votou, não adianta votar de novo, né? Se for mais de 50% da população daquela cidade já tenha votado, o que acontece? Se anula a eleição e aí se faz um novo pleito em outro momento para fazer, para arrumar aquela situação. Às vezes dá um jeitinho de colocar, por exemplo, uma urna de papel lá, de pano, né, para colocar voto por papel. Às vezes tem condições de fazer, às vezes não tem condições de fazer, né? Quando é mais perto da capital, dá para pegar e trocar a urna mais rapidamente. Em alguns casos, isso é possível de ser feito. Às vezes as urnas vão com algum problema, alguma coisa, isso pode se modificar, mas basta para isso os fiscais fazerem a impugnação da urna. Houve a impugnação da urna, se faz uma nova eleição, se houver comprovação de realmente dano ou prejuízo dos eleitores naquele momento. Isso é uma nulidade eleitoral. Também pode ser considerado nulidade eleitoral uma situação de que os candidatos envolvidos no processo eleitoral tenham sido considerados corruptos ou tenham promovido alguma corrupção dentro do processo. Mesmo que tu tenha, por exemplo, só um candidato, existem mais de 100 municípios hoje no Brasil com candidatura de um só candidato a prefeito. E até faltando candidatos a vereador. E essa eleição pode ser anulada, né? De alguma maneira houver a comprovação de que exista corrupção dentro do processo, essas eleições podem ser anuladas e serem chamadas novos pleitos, né? De repente as pessoas não se sentiam preparadas naquela cidade para a disputa eleitoral e em algum momento alguma denúncia pode promover uma nova eleição. Então existe essa possibilidade, sim. Eleição municipal. Nesses casos são nulidades eleitorais e não votos nulos. E sim, pode acontecer essa situação. Mas são casos específicos, né? Para o governo do estado ainda não aconteceu uma nulidade eleitoral, uma eleição anulada, mas em casos de presidência da República, por exemplo, vocês devem ter percebido, né, pelo que eu li na Constituição Federal, não é assim para anular uma eleição. Né? Então, se tiver 3 votos na urna, aquele que teve 2 votos, né, para 2 candidatos, aquele que teve 2 votos vai ganhar a eleição para a presidência da República. É assim que está considerado na urna, na questão do artigo 77 da Constituição Federal. E mesmo que o artigo 224 do Código Eleitoral valesse como dessa maneira, seria considerado inconstitucional. Aí o que aconteceu? Voltando à questão do Orkut antigo, né, que eu fazia a campanha, eu dizia, olha, se os juízes do Brasil entenderem desse modo, o que vai acontecer, na verdade, que a urna, que o artigo 224 se torna inconstitucional e deve ser extinto. O que eles fizeram? Os juízes, a AMB, né, a Associação dos Magistrados do Brasil, já tem em várias redes sociais isso para vocês pesquisarem, já tomou posição que voto nulo não anula a eleição. Voto inválido não anula a eleição, né? Voto branco, voto nulo não anula a eleição. E que, na verdade, quem perde com isso é você perde a sua cidadania. Cada vez que você não vota, se abstém de votar e não justifica, cara, não existe essa, voto no Brasil é obrigatório. Não, você é obrigado a ir votar. E se você não quiser ir votar, você pode justificar e ainda assim pagar uma multa. Eu não quero nem pagar a multa. Bom, então você... eu não quero nem justificar. Simplesmente não quero
pagar nada para ninguém. Bom, então é o seguinte, né, cara? Você vai perder todos os seus direitos políticos. E depende de direitos políticos e cidadão. Você não vai poder ter passaporte para poder viajar, não vai poder ter, se você é funcionário público, por exemplo, municipal, estadual, federal, você não pode ficar no cargo, né? É uma das obrigações. Tem uma série de direitos cidadãos que você perde o direito exatamente porque você não votou, né? E está tudo previsto dentro da forma da lei. Agora, você só quer ter direitos e não quer ter deveres? Isso é democracia? Isso é anarquia. A pessoa não pode ter só direitos, ela tem que ter direitos e deveres. O preço da democracia é a ordem, porque sem ordem não há progresso, né? Então você, eu quero os militares no poder. Gente, quem quer os militares no poder, quer ordem, quer lei, quer regra. Não é ter os militares no poder porque eu quero que alguém seja morto porque eu não gosto daquela pessoa. Não é assim que funciona. Isso é golpe. Então aquelas pessoas que estão pregando esse tipo de coisa, elas são na verdade tão violentas quanto aquelas que elas estão querendo condenar. A gente, para ter democracia de fato e de direito, a gente precisa ter, tu quer realmente segurança ou tu quer simplesmente vingança, não quer justiça? A questão é muito subliminar. Existem pessoas infiltradas dentro dos movimentos, inclusive dos movimentos intervencionistas, incitando o ódio, incitando a violência, para criar rejeição contra os militares. Os militares são entidades hierárquicas, que respeitam a lei. Eles não vão sair matando pessoas, agredindo pessoas, promovendo golpe de Estado. Não é isso. Eles são constitucionalistas, são legalistas. Então não funciona dessa maneira. A regra, a ordem é para manter a regra, manter a lei. Tá? Então tudo isso que funciona desse modo. Você quer realmente alternar o poder? Vote consciente. Pesquise, são tantos partidos, são tantos candidatos, oxigene o poder, vote em quem não tem mandato. Vote em quem não tem mandato, é a melhor forma que você pode fazer para poder fazer alternância de poder. Estava 13 anos de poder do mesmo partido no poder, alterne, vote em alguém de direita para fazer o contraponto, né? O importante agora é a gente fazer algo democrático. Limpar a casa, organizar a casa, arrumar a casa, votar em quem tem mérito, qualidade. Mas Antônio, na minha cidade não tem ninguém que eu possa votar agora. Você pode realmente fazer aquilo que eu estou falando. Mostrar que se existe algum processo de corrupção nesse processo todo, caso não haja, o ônus da prova é de quem acusa. Então você tem que provar que existe alguma coisa de errado. Se você provar que tem alguma coisa de errado, essa eleição pode ser anulada e você pode ter uma nova chance de fazer um novo pleito com novos candidatos, que aí sim é o artigo 224 da Constituição Federal e que normalmente funciona para municípios, casos municipais. Então pode acontecer que você possa transformar a eleição da sua cidade na sua região. Vai depender do seu esforço, da sua vontade. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Não sou Deus, não sou onipresente nem onisciente. Tá? Então o que eu posso é orientar vocês a respeito desse tipo de situação. E esse tipo de situação já é prevista dentro da nossa Constituição e do nosso Código Eleitoral brasileiro. Tá? Então dá para fazer isso. Mas o ideal é que você faça um voto válido. Dizer que você é intervencionista e que por isso você não acredita em nenhum político, nenhum candidato de nenhum partido, isso não te torna melhor que ninguém. Na verdade, isso te iguala àquelas pessoas que são omissas e que estão favorecendo os governos de esquerda, radicais de esquerda. Você está induzindo pessoas ao erro e você está sendo um criminoso. Porque voto em branco, porque você está... É falsidade isso, é um crime de falsidade. Você está induzindo as pessoas ao erro. Voto em branco e voto nulo, na segundo a Constituição Federal, não funciona. Ele é inválido para fins estatísticos. Inválido. Voto inválido não é voto de protesto. Voto de protesto é voto de alternância de poder, de oxigenação de poder. Dizer que voto nulo, voto em branco, se abster de votar, cruzar os braços, se omitir de exercer a democracia e a cidadania, dar algum resultado, é enganar as pessoas, é mentir. Tá? E
Gente, os militares, eles, mesmo que eles chegassem no poder, quem chegasse no poder nos municípios, eles não teriam condições de fazer nada. O que eles iam fazer? Eles iam fazer, no caso, se houvesse necessidade, tá? Impedir guerra civil e invasão estrangeira, o que está no artigo da Constituição Federal, sobre a questão da chegada dos militares ao poder. É exatamente isso, só em caso de invasão estrangeira e guerra civil, e mais nada. E eles entrariam por um mês, renovado por mais um mês, apenas isso, por esse período. Um estado de exceção previsto na Constituição Federal por 2 meses apenas. Eles iam matar alguém, eles iam fazer alguma coisa? Não, provavelmente eles iam pôr ordem na casa, só, mais nada. Mais nada. Aí ia sair os militares do poder e o pessoal dos intervencionistas ia ficar gritando que eles que tinham virado esquerdopata. Que coisa mais absurda. Coisa mais ridícula. Vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Vocês não podem induzir as pessoas ao erro. Vocês têm que permitir que as pessoas votem. Porque dizer, eu quero os militares, eu quero intervenção. Mas por que intervenção, cara pálida? A gente não está tendo já a coisa acontecendo. Primeiro, as primeiras coisas. Vamos pôr ordem na casa. Agora o teu papel, agora é a tua vez de fazer a tua parte. E agora tu tem que votar. Votar válido, votar consciente. Contra tudo que está ali. Faz a tua parte. Deixar os outros, dizer que os outros têm que fazer a parte deles e tu não querer fazer a tua, não te torna melhor que eles. Te torna preguiçoso. Te torna omisso. A tua parte é sair para a rua no dia da eleição com um candidato sabendo que aquele candidato tem condição de poder te representar e tu votar. Dizer que tu já tem candidato a vereador, que tu já tem candidato a prefeito, quando tu não tem, e que a gente pegar e saber tomar posição que tu realmente não tem candidato, e aí não querer pegar material de ninguém na rua, porque eu estou vendo isso na rua. Eu estou indo para a rua e entregando santinho dos meus candidatos, pedindo voto para os meus candidatos. Quando eu peço para as pessoas, eu pergunto para as pessoas, você já tem candidato a vereador, você já tem candidato a prefeito? A maioria diz que tem. Não tem. E a gente sabe que 65% nas pesquisas eleitorais não tomou posição ainda. E como é que a maioria diz que tem? Porque você está com preguiça ou com nojo, com ódio dos políticos, é isso? Isso vai te tornar melhor que eles? Essa mentira, essa hipocrisia tem que acabar. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que votar. Não porque é obrigatório votar, mas porque você não vai ter democracia de outro modo. Se você quer democracia de fato e de direito, não importa o que quem diga para você o que é o que não é democracia, você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que ir lá e votar um voto válido, voto consciente. O resto não funciona. A lei diz isso. Não existe poder vago, gente. Alguém vai ocupar esse poder. E se não for alguém honesto, vai ser alguém desonesto. Vão ser sempre os mesmos de sempre, porque aqueles que estão lá na Câmara de Vereadores, eles têm os eleitores deles. E se você não fizer um voto numa pessoa que não tem mandato, eles é que vão voltar para o poder, por culpa tua, porque tu te omitiu de votar. Escolhe alguém que não tem mandato e vota nessa pessoa. É a única chance que você vai ter de realmente alternar o poder. Não existe outro modo. Escolhe uma pessoa sem mandato, qualificada para ocupar e que te represente, com o discurso. Conheça outros candidatos, vá, pergunte, pegue o material, analise, estude. Você ainda tem tempo. Era isso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Por favor, faça a sua parte. O Brasil precisa do teu voto, o teu estado precisa do teu voto, o teu município precisa do teu voto. As eleições de 2018, que é aquilo que todo mundo está querendo agora, alternar poder, novas eleições para presidente, isso, aquilo. As eleições para 2018 começam em 2016. A base das eleições para 2018 serão as eleições municipais de 2016. Então, se você não votar agora, se você não tiver consciência disso agora, você quer a mudança, você quer a alternância de poder, faça isso agora, neste momento, para eleições municipais. Vote em candidatos que vão fortalecer o discurso da direita. Senão, você vai manter a esquerda forte para as eleições de 2018. É isso que você quer? Municípios apoiando as eleições para presidente, municípios fortalecendo as eleições para presidente pela esquerda, é isso que você deseja? Porque se você não deseja isso, você tem que fortalecer a oposição ao que estava aí nesse momento. E como é que você vai fazer isso? Só fortalecendo os municípios e a base da direita em todos os municípios do Brasil.
Contamos com o teu voto, com a tua disposição, com a tua consciência, para que haja alternância de poder, oxigenação de poder. Se você não quer uma esquerda de novo no poder, a melhor forma de fazer isso é agora, fortalecendo as bases municipais da direita. É a chance e a oportunidade que você vai ter nessas eleições. Se conscientize disso, mobilize, faça, comunique os seus parentes, amigos, vizinhos, escolha candidatos sem mandato para oxigenar o poder, alternar o poder, e aí você vai ter uma política, porque política, como diria essa de Queiroz, os políticos você tem que mudar pelo mesmo motivo que tem que mudar uma fralda de uma criança, pela mesma necessidade. Vocês entenderam, né? Então, por favor, alternem o poder, oxigenem o poder. Muito obrigado pela atenção dispensada.